Olá, queridos! Reservamos o Falando em Música de hoje para responder perguntas sobre os temas expostos e para fazer as considerações finais a respeito de tudo que foi falado nas aulas anteriores. Vamos começar fazendo uma oração de gratidão ao nosso Deus. Senhor Deus, nós te louvamos e agradecemos pelas nossas vidas e porque tu tens cuidado de nós. Pedimos que abençoe esta aula e a todos que a ouvirem. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós abrimos esta última aula para responder perguntas e dúvidas, mas recebemos apenas uma pergunta. Só que é uma pergunta muito boa, realmente uma pergunta excelente. É a seguinte: existe alguma referência ou histórico de quando se iniciou o trabalho musical voltado para crianças? Apesar de não termos falado nada sobre a música para crianças, esse é um aspecto extremamente importante na vida da igreja. Não existe um registro completo sobre o trabalho musical com crianças, mas existem algumas referências que nos permitem falar um pouco sobre esse assunto. Como já estudamos, a música, além de ser uma poderosa forma de expressão e comunicação, é também um excelente meio para reforçar o ensino. Isso já demonstra a sua importância na vida das crianças, seja como auxiliar de jogos e brincadeiras ou como reforço do aprendizado. Em Deuteronômio, capítulo 6, a partir do verso 4 até o 7, nós lemos uma ordem de Deus para Moisés passar para o povo. Diz assim: Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Temos motivos para acreditar que a transmissão dos mandamentos eram passadas para os filhos, não apenas em conversas e palavras faladas, mas também em forma de música, facilitando a interiorização dos ensinamentos. Isso porque a cultura judaica sempre foi muito cheia de musicalidade. As crianças participavam das festas, sabiam as canções, celebravam junto com todo o povo e também aprendiam através da música. Ainda em Deuteronômio, capítulo 31, verso 19, Deus manda Moisés escrever uma canção como testemunho da sua soberania para todo o povo. Diz assim: Agora escrevam para vocês esta canção, ensinem-na aos israelitas e façam-na cantá-las, para que sejam uma testemunha a meu favor contra eles. Esse foi o cântico de Moisés e narra os feitos poderosos de Deus. Ele era ensinado aos israelitas, adultos e crianças, para que eles nunca esquecessem os feitos poderosos de Deus. Alguns salmos também relatam os feitos de Deus, como ele retirou o povo do Egito, realizou sinais e milagres, sustentou e cuidou de todo o povo. Como já sabemos que os salmos são cânticos, esses foram compostos para ensinar a história e transmitir os ensinamentos às novas gerações. Portanto, na Bíblia já temos referências à utilização da música para o ensino das crianças. Também percebemos que elas participavam das festas, como nós já dissemos, como foi o caso de Jesus, que aos 12 anos foi com seus pais para Jerusalém para a festa da Páscoa, onde havia música.
Mas apesar disso, as crianças não participavam nesse período bíblico das cerimônias realizadas no templo, mesmo que eles fossem levitas. Os levitas começavam a tocar e cantar apenas quando já eram jovens adultos, né? Não que eles poderiam até aprender antes, mas eles começavam a participar do cerimonial e do louvor apenas quando eram adultos. Então não existia uma participação formal das crianças nessas celebrações religiosas do povo. Andando um pouquinho na história, já no período pós-reforma, né, depois da igreja primitiva, dos primeiros cristãos, nós vamos ter a presença dos corais de meninos que cantavam música sacra, agora sim já cantavam nos cultos. Com certeza, eles aprendiam as verdades bíblicas enquanto cantavam. As igrejas reformadas sempre valorizaram o ensino bíblico para as crianças, mas foi com o surgimento oficial da escola dominical em 1780 na Inglaterra que se estabeleceu um ensino direcionado às crianças. No Brasil, a escola dominical chegou em 1855 com o casal de missionários Sarah e Robert Calley, aqueles do Inário Salmos e Hinos, lembram-se? Adivinha o que aconteceu? Iniciaram ensinando histórias bíblicas para as crianças, acompanhadas do Cântico dos Hinos, mas não havia ainda uma produção musical própria para as crianças. Isso começou a acontecer muito timidamente e que foram surgindo as canções infantis e sendo utilizadas como coadjuvantes no ensino para as crianças, mas ainda de uma forma bem restrita. Apenas mais tarde, já no século XX, com o surgimento da APEC, começou a se elaborar um material mais específico para as crianças. A APEC surgiu nos Estados Unidos e significa Aliança Pró-Evangelização de Crianças. No Brasil, a APEC chegou em 1941 e estabeleceu um trabalho específico de evangelização infantil, envolvendo as igrejas de várias denominações com seus cursos de capacitação para esse ministério. A APEC foi precursora em produzir não apenas a capacitação para o trabalho com crianças, mas também em produzir um material apropriado, utilizando com frequência recursos visuais que atraíssem a atenção infantil, estabelecendo uma forma própria de contar as histórias e transmitir as verdades bíblicas, e também realizar atividades que reforçassem o ensino, como teatro de fantoches, produção de desenhos e pinturas realizados pelas próprias crianças sobre o conteúdo aprendido e sempre um cântico referente ao ensino bíblico. Dessa forma, se a criança aprendesse a história de Davi e Golias, havia um cântico sobre o mesmo assunto para ser aprendido e cantado. Surgiu então uma coletânea de cânticos infantis que foi muito utilizada, que chamava-se Cânticos de Salvação para Crianças. Essa coletânea ela tinha 4 volumes,
sendo cada um de uma cor: amarelo, azul, verde e vermelho. Esse material ele foi compilado pela APEC, ou seja, não foram eles que compuseram as músicas, talvez tenham composto algumas, mas na realidade foi uma compilação de cânticos existentes, geralmente vindos dos Estados Unidos. Os livrinhos, a apresentação era a seguinte: tinha os livrinhos pequenos, apenas com as letras, para as crianças lerem e cantarem, e tinha uns livrinhos maiores com a partitura para ser tocada por algum músico. Então, né, nesses livrinhos de partituras também vinham as dicas de como deveriam ser feitas as coreografias, né, que acompanhavam as músicas. Geralmente eram gestos, levantar a mão, bater palma, girar, abaixar a cabeça, pular, né? Então é muito interessante que vinha escrito nas partituras as sugestões de gestos e coreografias para serem realizadas com as crianças. Então, esse material ele foi muito importante para várias crianças durante muitos anos. Várias aprenderam os cânticos através deles, inclusive eu. Ele não foi o primeiro material que apareceu, né? É óbvio que existia alguma coisa anterior, mas ele foi o primeiro que teve assim um alcance entre a maioria das igrejas, mesmo sendo de diferentes denominações. Vamos ouvir alguns dos cânticos que estão contidos nesse material. Meu bom pastor é Cristo, com ele andarei. Conduz-me às calmas águas, com ele andarei. Sempre, sempre, com ele andarei. Sempre, sempre, com ele andarei. Meu bom pastor é Cristo, com ele andarei. Conduz-me às calmas águas, com ele andarei. Sempre, sempre, com ele andarei. Sempre, sempre, com ele andarei. Esse material foi utilizado durante muito tempo, por muitos anos, mas devagarinho ele foi sendo também substituído. Surgiram vários ministérios infantis que produziram muita música apropriada para crianças, com novos ritmos, novas formas de cantar as letras. Lançaram discos, lançaram CDs, fitas, gravações, e o acesso ao aprendizado das músicas ficou mais fácil. Então, por isso também acabaram surgindo cantatas e musicais para as crianças realizarem, não mais apenas só aprenderem as músicas como um reforço pedagógico, mas também começaram a apresentar as cantatas nas igrejas, cantatas e musicais, sendo as próprias crianças as componentes dos corais. Então, eram formados os corais infantis. O ensino da palavra para a criança e seu envolvimento com a igreja é muito importante, sendo que a música sempre exerce papel relevante para que isso aconteça. Mas o ambiente musical em casa é ainda mais relevante que na igreja.
Faz toda a diferença quando os pais ou aqueles que cuidam de uma criança cantam para ela e com ela. Esse ato transmite ensinamentos, valores, estimula o gosto por música, acalma e ainda fortalece os laços afetivos. Observando como a criança interage com a música, percebemos que ela se envolve com a mesma de maneira integral. Canta, dança, pula, faz gestos, ou seja, todo o seu corpo sente a música e rapidinho ela aprende a letra, a melodia, sabe todas as repetições, as pausas e é capaz de perceber as mínimas variações rítmicas. A infância é a melhor época para desenvolver a percepção musical e iniciar o aprendizado de um instrumento. A igreja é um excelente local para estimular o interesse para esse aprendizado, pois ali a criança tem contato com os hinos, os cânticos, com os corais, instrumentos musicais e desde cedo pode interagir com esses elementos e, quem sabe, estudar para se tornar um músico. Por isso, considero importante que a criança participe dos momentos de cânticos com toda a comunidade e regularmente tenha uma participação musical nos cultos. Concluindo essa exposição sobre a música para crianças, vamos ouvir mais um cântico infantil. A essa altura do nosso curso, já compreendemos bem qual a importância da música para o ser humano. Ela comunica ideias, expressa emoções, causa impressões, acalma, relaxa ou então desperta e agita. Pode causar prazer ou desconforto, alegrar ou entristecer, ou trazer as mais variadas lembranças. Consegue criar um clima, preencher um ambiente, tem efeito terapêutico, mexe com o corpo e atua na mente de tal forma que os músicos fazem conexões neurológicas em seus cérebros que nenhuma outra atividade intelectual ou artística consegue fazer igual. Aprendemos que música é arte e ciência, técnica e intuição, estudo e improvisação.
que ela envolve uma combinação de sons apropriados a cada cultura, a cada estilo e a cada propósito, que contém ritmo, melodia, harmonia, timbres variados, alturas e intensidades diversas e que a possibilidade de fazer música requer conhecimento, treino e sensibilidade, conciliando raciocínio, habilidade e sentimento. O reconhecimento de que a música realmente apresenta todos esses atributos nos leva a entender por que ela é tão ampla e porque, através da história, foi se transformando em todos os aspectos, na forma, nos estilos, nos arranjos, na harmonia, nos ritmos, na técnica instrumental, no jeito de cantar e colocar a voz e até na composição das letras. Vamos ouvir um pouquinho dessa transformação.
the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now am found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear, the hour I first believed. Through many dangers, toils, and snares, I have already come. 'Tis grace has brought me safe thus far, and grace shall lead me home. Através do estudo realizado no Falando em Música, pudemos observar que a música exerceu seu papel entre os profetas, os reis, os sacerdotes e entre todo o povo de Deus. Como expressão de louvor e adoração, esteve presente no templo e fora dele, nas manifestações individuais ou coletivas, nos cânticos de celebrações pela vitória nas guerras ou no clamor pela misericórdia divina. Jesus cantou com seus discípulos. Os primeiros cristãos, em suas experiências de fé, continuaram louvando a Deus através dos cânticos. A música ocupou seu lugar no culto e nas celebrações litúrgicas, enriquecendo a conversa entre Deus e seus filhos no momento de adoração comunitária, seja em forma de hinos ou cânticos, através de um solista ou de um coral, uma banda ou pelo canto de toda a congregação. Ao conhecer a história dos hinos e cânticos, aprendemos a valorizar nosso legado musical, que ajudou a construir nossa identidade como cristãos, mas também entendermos que existe lugar para o exercício da criatividade, permitindo que cantemos sempre novas canções que retratem o momento em que vivemos e que tenham a capacidade de nos renovar e revigorar. Da mesma forma que os israelitas tinham os salmos como seu livro de cânticos, a Igreja foi construindo um repertório de hinos e cânticos contidos em seus inários, cancioneiros, discos, fitas, CDs e gravações. A forma de compilar o material foi mudando, mas a intenção de preservar as músicas compostas permaneceu. O exemplo de músicos da Bíblia, como Davi e os levitas, e de outros que vieram bem depois, como Lutero, Bach ou os músicos de nossas igrejas atuais, mostra como os músicos cristãos reagem perante a grandeza de Deus e seu grande amor, dedicando suas vidas ao Mestre e compondo, cantando, tocando, regendo e ensinando música para o louvor a Deus. Na missão de levar a mensagem de amor e salvação, a música causa alívio e conforto em momentos de dor e sofrimento ou constrói outros significados nos diversos momentos da vida.
Aprendemos mesmo muito sobre a importância da música, mas apesar de toda essa funcionalidade, podemos concluir que a sua maior qualidade é ser uma ferramenta para realizarmos o objetivo principal, que é de servir através dela. Chegamos assim ao final do nosso módulo. Foi muito bom estarmos juntos durante este tempo conversando sobre a importância da música para o povo de Deus. O objetivo das aulas era apresentar uma visão geral sobre os temas abordados, de forma a trazer um conhecimento inicial e despertar o interesse e reflexão sobre os mesmos. Na realidade, existiria muito mais a ser tratado sobre cada assunto, mas isso é bom, assim continuaremos sempre falando em música. A participação dos professores convidados foi muito importante para enriquecer nosso curso. Por isso, agradecemos a todos pela disposição em colaborar, dedicando seu tempo e compartilhando conosco os seus conhecimentos e opiniões. Sem o trabalho de edição da Aline, teria sido impossível realizar os podcasts. Por isso, também agradecemos pela sua dedicação nesse trabalho. Obrigada aos músicos que aceitaram o convite e trouxeram um pouco da sua experiência para completar a nossa aula sobre o músico cristão. Sou grata a Deus pela oportunidade de coordenar esse projeto e espero que tenha sido de edificação para todos que o ouviram. Que o Senhor abençoe a cada um. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém. Aquele que sonda o meu interior me conhece por dentro, sabe como eu sou. Ele sabe. Conhece os meus intentos e em tudo me faz viver. Eu ouço o som da sua voz, Ele me faz ver. Oh, yeah, yeah. Aquele que sonda o meu interior me conhece por dentro, tudo aquilo que eu sou, e nem ao seu próprio filho poupou em meu favor. Eu não quero mais sair desse universo de amor. Yeah. Oh, yeah. A Ele todo o som de todos nós, a Ele todo o tom e toda a voz cantem glória. A Ele todo o som de todos nós, a Ele todo o tom e toda a voz cantem glória. Glória, glória. Aquele que sonda o meu interior me conhece por dentro, tudo aquilo que eu sou, e nem ao seu próprio filho poupou em meu favor. Eu não quero mais sair desse universo de amor. A Ele, a Ele, oh, oh, yeah. A Ele todo o som de todos nós, toda a voz
tem.